Abra comigo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, Novo Testamento. Capítulo 2, depois do capítulo 6. Nós estamos em uma nova série de mensagens, nos preparando, nova série de mensagens a respeito do Espírito Santo, porque nós estamos aí nos preparando para o Pentecostes, que será celebrado no domingo, dia 5 de junho, daqui a alguns dias. E então estamos desenvolvendo aí uma série de mensagens a respeito do Espírito Santo, e hoje eu quero falar sobre esse tema muito importante, que é cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Atos 2, de 1 a 4, e depois Atos 6, de 1 a 4 também. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como que de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito, no caso, o Espírito Santo, os capacitava. Atos 6, de 1 a 4. Atos 6. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12, no caso discípulos, reuniram todos os demais discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Vamos orar. Senhor, obrigado por mais este dia, por mais este domingo, mais este encontro com o Senhor e com os irmãos, tanto aqui de forma presencial, quanto aqueles que nos acompanham também pela internet, a igreja que chega nos lares e vai até os confins da terra. A nossa oração de gratidão, como já foi falado, somos gratos ao Senhor, iniciamos o nosso dia com oração e gratidão, e terminamos o nosso dia com gratidão e oração. Obrigado, Deus, porque Tu estás presente, o Pentecostes já foi derramado, o Espírito Santo já está aqui, e como já foi orado pelo Teu servo Rei Davi, Senhor, não retires de nós, eu coloco o Teu Santo Espírito, não nos repulse da Tua santa presença. Em nome de Jesus Cristo, restitui-nos a alegria da Tua salvação. Em Cristo Jesus, o Senhor da igreja, nós oramos para que esta palavra não seja só apenas escutada, mas ouvida, e que colocamos agora a nossa atenção dedicada ao Senhor como um presente, e nós colocamos-nos submissos sob uma missão a respeito desta palavra. Nos dispomos não só para ouvir, mas obedecer, praticar esta palavra que é viva, é rica e eficaz. Para que isso aconteça, que Jesus, o Cristo Nazareno, cresça e eu, pastor Douglas, diminua. Peço-te isto para a glória de Deus, o nosso Pai. Amém. É tempo de Pentecostes, mas entre o Pentecostes, que hoje para nós é a celebração da descida do Espírito Santo, é a celebração do cumprimento da promessa de Deus de enviar-nos o Espírito Santo, entre esta celebração de Pentecostes e a volta do Senhor, ou seja, a parousia, a volta de Cristo, a segunda volta de Jesus,
não temos dúvidas que é tempo de semear. É tempo de semear, é tempo de colher e é tempo de apresentar os nossos frutos fiéis permanentes ao Senhor. Frutos são vidas, são pessoas que apresentamos a Deus e consolidamos com Cristo. É tempo de Pentecostes, meus irmãos e minhas irmãs. É tempo de unidade na igreja, para levarmos o evangelho, o querigma, a palavra de Deus, as boas novas da salvação, por Cristo, por intermédio de Cristo e para Cristo, até os confins da terra, conforme nos foi orientado em Atos 1:8. Lemos nesse belíssimo texto, no verso 4, que todos eles, todos os que estavam reunidos, e o que é todos? Todos é todos que estavam ali, indistintamente. O texto diz, todos eles ficaram cheios do Espírito Santo. No outro texto que lemos, em Atos 6, também nos deparamos com essa mesma expressão. Escolhei dentre vocês, ou dentre todos, 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo. E o que é ficar cheios do Espírito Santo? O que fazer para ficar cheio do Espírito Santo? E para que ficar cheio do Espírito Santo? Percebam que não é por que ficar cheio do Espírito Santo, mas é para que ficar cheio do Espírito Santo. E digo mais, ou pergunto mais, quem pode ficar cheio do Espírito Santo? Ou além, quem quer ficar cheio do Espírito Santo? A primeira máxima que eu quero destacar nesta meditação desta palavra é: o que é ficar cheio do Espírito Santo? O que é ficar cheio do Espírito Santo? Ficar cheio do Espírito Santo é ter a plenitude do Espírito Santo. O enchimento do Espírito Santo é relacionado à experiência e à vida do cristão. É a plenitude do Espírito Santo que faz a diferença na vida do cristão. É essa plenitude do Espírito Santo que difere, que distingue entre uma vida carnal e uma vida espiritual. Há muitas pessoas, eu não digo aqui dentro, mas lá fora, em outras igrejas que dizem pentecostais ou neopentecostais, que subjugam as outras igrejas dizendo que são seres espirituais, mas não têm a plenitude do Espírito Santo. Primeiro, porque quem tem a plenitude do Espírito Santo não julga o outro, não julga o seu próximo. Então, meus amados, ser cheio do Espírito Santo à luz das Sagradas Escrituras, à luz desses textos, e de outros também, que referem-se às suas narrativas a ser cheios do Espírito Santo, é ter a plenitude que nos leva a sermos diferentes e que difere entre a nossa vida carnal e a nossa vida espiritual. Sem a plenitude do Espírito Santo, meus irmãos e minhas irmãs, amigos visitantes, o cristão fica fraco, fica carnal, ele se sente derrotado, angustiado, anda cabisbaixo, não tem vontade para nada, tudo reclama, tudo murmura, nada está bom, está tudo péssimo, né? Quando você cumprimenta a pessoa, você vai dizer assim: Renato, você que está aí, meu irmão, tudo bem? A pessoa, tudo bom? A pessoa fala: não, tudo bomba. E aí já explode com você junto, porque não tem a plenitude do Espírito Santo. Não tem o Espírito Santo. Só tem desgosto na sua face. No início do meu ministério, em 2001, como seminarista residente em uma igreja, meu amigo pastor Luiz André, que esteve aqui nesta casa em 2014, hoje está servindo ao Senhor da Inglaterra, ele já dizia, desde aquela época, há crentes que são como que caras de maracujá engavetado, não tem expressão nenhuma, sempre murmurando, sempre reclamando da vida, de tudo e de todos, nada está bom, porque não tem a plenitude do Espírito Santo. Pode até ter o Espírito Santo dentro de si, sim, porque quando você aceita Cristo,
Quando você entrega os seus cuidados, a sua vida aos cuidados de Jesus, você recebe o Espírito Santo. Mas ter a plenitude do Espírito Santo é ir além, é querer algo a mais. Assim como você quer algo a mais na sua casa, assim como você quer algo a mais no seu relacionamento, assim como você quer algo a mais para a sua empresa, sim ou não? Você tem que querer também, como um cristão, um ser de Cristo, a plenitude do Espírito Santo, ir além, buscar isso, desejar, almejar, correr atrás, pagar o preço, porque sem a plenitude do Espírito Santo, sem estar cheio do Espírito Santo, nós ficamos fracos, a nossa vida fica sem gosto, sem interesse, torna-se monótona e vazia, e nos tornamos o pior, diga comigo, e o pior, tornamos-nos presa fácil para as investidas do maligno. Você sabia disso? Uma coisa é você não querer, e até aí tudo bem, eu até te entendo, te respeito. Mas você precisa saber também, que se você não quiser encher-se do Espírito Santo, você já se tornou uma presa fácil para o inimigo. Ser cheio do Espírito Santo é ser controlado e dominado pela presença e pelo poder do Espírito Santo. E somente a partir daí, nós vamos poder recitar e até decorar o Salmo 23, principalmente o verso 1. Onde nós vamos ver Davi, que era um homem cheio do Espírito Santo, e ele pode dizer, o Senhor é o meu pastor, o que? Aquele que governa, aquele que me controla. E de nada terei falta, e de nada tenho falta. Billy Graham, todos vocês já ouviram, já escutaram pregações e leram livros, ele diz, todos os cristãos devem ser cheios do Espírito Santo. Qualquer coisa menos que isto é só parte do plano de Deus para a nossa vida. Neste sentido, nós vamos entender que não basta apenas ser batizado. Deus requer algo mais de cada um de nós. E o que é este algo a mais? Nos encher de seu Santo Espírito. Os coríntios foram batizados em Cristo. E eles receberam o Espírito Santo, tornando-se o seu templo. Está lá na primeira carta, capítulo 12, verso 13. Mas você sabe que eles tinham sido batizados, tornaram-se o templo do Espírito Santo, mas ainda eram crentes carnais. Você acredita uma coisa dessa? Por esta razão, Paulo escreve quatro cartas para eles, para ajudá-los, para corrigir, para admoestá-los, para discipliná-los, corrigi-los em amor. E tanto eram os problemas dessa igreja em Corinto, que só duas cartas que chegaram. Duas delas foram extraviadas. Deveria ter admoestações ao extremo. Apesar que as duas que sobraram, que chegaram, tem muita exortação, tem muita correção, em amor. Então eles foram batizados, receberam o Espírito Santo, tornaram-se templo do Espírito Santo, mas ainda continuaram como crentes carnais. E tanto é forte a expressão que Paulo fala, tanto no capítulo 12, 13, 6, 19, 3, no capítulo 3, de 1 a 3, Paulo ainda vai ter uma referência que eles ainda estavam como crianças em Cristo. E ele fala, eu dei de beber isso, queria dar de comer para vocês assim, mas vocês ainda estão crianças em Cristo, ou seja, vocês ainda não podem suportar um alimento sólido. Gostaria de poder chegar e encontrar vocês já saindo do leite, já desmamado do leite, para a gente comer aí um alimento sólido, mas vocês ainda são crianças em Cristo. Já os Gálatas, lá no capítulo 3, verso 27, também foram batizados em Cristo. Eles se revestiram de Cristo e Deus enviou ao coração deles o Espírito Santo, meus irmãos. Mas, apesar disso, eles estavam passando para outro evangelho, se aperfeiçoando na carne. Você consegue entender isso? Outro evangelho? Apesar de serem crentes batizados em Cristo e receberem o Espírito Santo, Deus não podia cumprir completamente a sua obra na vida dos coríntios e também dos gálatas. Por quê? Pela falta da plenitude do Espírito Santo. Lá em João 10, Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus, anunciou que nos daria vida, meus irmãos.
Mas é vida, não é qualquer vida, é vida em abundância. Percebe que é algo a mais, que sempre quando Deus nos dá, sempre nos dá algo a mais. Sim ou não? Você não pede para Deus alguma coisa, sim ou não? Quando você recebe, geralmente, seja sincero, não vem algo a mais que você recebeu, você pediu? É ou não é? Ou só acontece comigo isso? Então, quando ele veio, ele disse: eu vim para dar vida para vocês. Mas não é qualquer vida, é vida em abundância. Do grego zoe, é vida, não é só vida além da morte. Porque isso já nos está assegurado, garantido. O que ele quer dizer aqui nesse texto é que ele veio para dar vida nesta terra, vida com qualidade de vida, vida saudável, vida duradoura, vida com longevidade de vida, vida com saúde. E tem muita gente que olha e fala: não, isso aqui está falando de vida eterna. Ei, acorda um pouco para a vida em Jesus. Levanta a sua cabeça, tira os seus olhos do chão e peça para Deus te dar olhos como que de águias, olhos e asas como que de águias, para você enxergar que o Espírito Santo ele está vivo, que ele está falando às igrejas, que ele quer algo a mais com você e só depende de você. Isso não cai do céu como maná caía e o povo rejeitava, ou o povo desprezava. Não, você tem que pedir, você tem que querer, tem que desejar, porque o Espírito Santo não é intruso. É a vida de Jesus, queridos. E certamente, quando Jesus falou: eu vim para dar vida, zoe para vocês, certamente ele estava se referindo também à vida cheia do Espírito Santo. Não tenho dúvidas. Quantos cristãos receberam a vida eterna pelo novo nascimento, pela conversão, mas que ainda são doentes ou fracos espiritualmente? Porque não têm gozado, não têm desfrutado dessa experiência de vida abundante. Quantas pessoas eu conheço e você conhece que começa a segunda-feira já amaldiçoando a semana. Ai, segunda-feira poderia não existir, é ou não é? Dá vontade de dizer: então você também não poderia existir. Mas não, o crente tem que se converter, tem que aceitar Jesus, sair desse inferno que é essa vida, como já dizia esse meu pastor, de cara de maracujá engavetado. Nada está bom, é o crente hard, daquele desenho Lip Hard. Ó vida, ó dia, ó azar. Conhece alguém assim? Nada está bom. Não tem a plenitude do Espírito Santo. Já começa a semana reclamando. Sabe, você tem que desviar de uma pessoa dessa. Ou se essa pessoa cruzar o teu caminho, você tem que abraçar e falar: receba o Espírito Santo, crente, que você precisa de Jesus na sua vida. Precisa do Espírito Santo. Reparte um pouco o que você tem com esse crente aí. Então, Jesus prometeu essa plenitude, viu? Veja comigo João 7, 37 a 39. Do seu interior fluirão rios de água viva. Ei, diga comigo: do meu interior. Mas diga como quem crê, crente: do meu interior fluirão rios de água viva. Agora diga para a pessoa que está do seu lado aqui, não repetiu: ei, crente, do teu interior fluirão rios de água viva. É uma palavra para você nesta noite, meu irmão. Rios de água viva. Ei, você, diga para essa pessoa também, fala assim: você não foi chamado para ser represa. Você foi chamado para ser um rio abundante. Está entendendo? De ser cheio do Espírito Santo, de ter a plenitude do poder do Espírito Santo, que eu vou falar agora. Aliás, os primeiros discípulos, eles eram líderes da igreja primitiva. Eles desejaram, viu? E eles foram cheios do Espírito Santo. E nós também podemos ser. Você sabia disso? Olha, Pedro, por exemplo, Atos 4:8. Atos 6:5. Estevão, aquele que foi apedrejado quando estava proclamando lá a palavra, o querigma. 7:55. Estevão foi cheio do Espírito Santo. O texto está escrito lá. Pedro foi cheio do Espírito Santo. Errou. Foi teimoso, foi ousado, foi. Mas também foi cheio do Espírito Santo. Pouca gente fala isso.
E eu vou chegar em Pedro daqui a pouco. Não é com Pedro, calma, que eu ainda a minha senha não chegou. Mas veja, Paulo, o apóstolo Paulo, queridos, era Saulo, se transformou Paulo, apóstolo de Cristo, pela misericórdia de Deus, ele diz. Atos 9:17, 13:9, foi cheio do Espírito Santo. Desejou, buscou e realizou-se. E recebeu. Atos 11:24, Barnabé desejou ser cheio do Espírito Santo. E recebeu. Então os primeiros discípulos foram cheios do Espírito Santo. Os primeiros diáconos também foram cheios do Espírito Santo. E os nossos diáconos e as nossas diaconisas também podem ser cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos 4:23-31, que quando aquela igreja, preste atenção, quando aquela igreja primitiva estava em oração, ela se encheu do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Sabe o que é intrepidez? É ousadia, é coragem, sem medo. Ah, mas a gente pode ser preso, vamos pregar a palavra. Mas a gente pode morrer, se morrermos, vamos morrer por Cristo, para Cristo, porque tudo vem dele, tudo volta para ele, nós somos de Cristo. Intrepidez é a mesma expressão usada quando Jesus olhou para a cruz, e o texto narrativo diz, ele teve a intrépida decisão de ir para a cruz, cheios do Espírito Santo, o próprio Deus em Jesus. Ainda em Atos 4:23-31 indica que a nossa igreja também pode encher-se do Espírito Santo, e o caminho é a oração. É o que já temos feito. E temos alcançado muitas bênçãos de Deus e até milagres do Senhor. Contudo, meus amados, é necessário esclarecermos que a plenitude, o enchimento, o preenchimento do Espírito Santo não implica em nós termos mais do Espírito Santo ao nosso dispor, como bem entendemos. Não é isso. Pelo contrário, significa que Ele, o Espírito Santo, possui mais de nós e tem controle completo, absoluto sobre nós. Então, antes de você se permitir, antes de você desejar, antes de você permitir ser cheio do Espírito Santo, você precisa saber desta máxima. Você não vai ter mais dele, é Ele que vai ter menos de você. Ou melhor, Ele vai ter mais de você. E você vai ter mais dele, sim, para a glória de Deus. Para alcançar vidas, resgatar vidas do inferno e levá-las para o reino dos céus. Estão entendendo? Significa que Ele possui mais de nós e Ele tem controle completo sobre nós, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas atitudes. Quando erramos, rapidamente corrigimos. Significa que Ele vai exigir mais de nós. Sabe, eu não sei você, mas no tempo atrás, quando eu trabalhava em outros lugares, em outras empresas, trabalhávamos, a gente almejava ser promovido. Estudava, fazia concurso e corria atrás, trabalhava, fazia hora extra. Almejávamos algo a mais, uma promoção. Não só para ganhar mais, mas quem sabe para ter um título, aqueles 15 minutos de fama que muitos de nós já procuramos. É quase a mesma coisa. Você desejar ser promovido, desejar ter mais do Espírito Santo, para fazer mais para Deus, ser cheio do Espírito Santo. Agora, uma coisa que você precisa saber também, uma vez cheio do Espírito Santo, você vai se esvaziando, mas Ele vai te preenchendo novamente. Você vai transbordando nas vidas, vai alcançando vidas, mas você não vai ficar no grego equinoses, como Paulo fala, que precisava se esvaziar de si, encher-se do Espírito Santo. Ele vai preenchendo, ele vai reenchendo, se existe essa máxima. Está entendendo? Então, assim, ser cheio do Espírito Santo significa que Ele nos capacitou para a obra dEle. Ele nos derramou, Ele derramou o seu Espírito para a obra dele, nos encheu e certamente vai desejar utilizar-se mais de nós. Como num lugar lá você recebe uma promoção, como é que se diz? É óbvio que você vai receber um salário maior, é ou não é? Mas você não vai ter responsabilidades maiores? É quase a mesma coisa. Se você é cheio do Espírito Santo, você vai ter responsabilidades maiores.
Mas saiba uma coisa, o próprio Espírito Santo te capacita. Você não fica na mão. Ele não te deixa na mão. Você está entendendo? Então não precisa ter medo de ter a plenitude do Espírito Santo. Você só precisa se dispor, ter coragem e ousadia. Segundo, o que fazer para ficar cheio do Espírito Santo? 1 de João 1,9. Dois passos. O primeiro, confessar a Deus todos os pecados e deixar que o sangue de Jesus Cristo nos purifique. Porque é uma questão assim de limpeza, né? É uma questão de limpeza interior. Segundo passo, João 7,37. João agora, Evangelho. Desejar e buscar. Primeiro, confessar a Deus todos os pecados. Segundo, desejar o Espírito Santo. Desejar e buscar. Eu desejo, mas não busca. Não há nada mágico. A plenitude do Espírito Santo, meus irmãos, depende do desejo do crente de querer ser cheio do Espírito Santo. Como eu disse, repito, ele não é intruso. Jesus vai dizer, se alguém, vamos ler juntos, se alguém tem sede, vocês estão aí? Vou pedir para o pessoal da internet me ajudar então. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Só escutei a Lucy. Vamos todos juntos? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. A mim é quem? A Jesus. Então, se alguém tem sede, vai a ele e pronto. Simples assim? Simples assim, meu irmão. Eu pensava que era um negócio. Tem muita gente aí subestimando a capacidade do outro. Não, ser cheio do Espírito Santo é só quem fala noutras línguas. Misericórdia mesmo, não lê a Bíblia. Misericórdia, um troço desse. Então, deseja, busque. Se tem sede, busca. Está entendendo? Se você não tem sede, fica do jeito que você está, e eu vou te amar do mesmo jeito, Deus vai te amar do mesmo jeito. Hebreus 12,14. Veja, há muitos crentes que não têm sede. Estão satisfeitos com a sua fé. O pastor J.B. Carvalho fala, estão vivendo na mediocridade. Sabe o que é viver na mediocridade? Viver na média. E Deus não te chamou, não me chamou para viver na média. Deus nos chamou para alcançarmos, sabe o que? Lugares celestiais. Por isso que ele fala, olhar para o alto. Correr para o prêmio. Correr com perseverança. Toda a Bíblia me impulsiona. É isso, João? A andar para frente. Nunca para trás. Aliás, quem lança a mão do arado e olha para trás, Lucas 9:35, se não me falha a memória, não é digno de entrar no reino. Aí você deveria dizer misericórdia. Então veja, mas infelizmente, há muitos cristãos que não estão querem ficar na mediocridade, e tudo bem, você vai para o céu do mesmo jeito. Eu espero que você vá, espero que você me encontre lá, né? Supondo que você vai primeiro, né? Claro. Mas veja, pessoas que confiam na sua profissão de fé, eu sou batizado na igreja, com água e tudo, até emergir na água lá. E se esquecem que devem crescer. Olha o que o texto diz, Hebreus 12,14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem quê? Santos. O que é santos na Bíblia? Separados. O que é separados? O que é santo? O que é ser separado? Consagrado para um propósito divino. Então você é santo, amém? Você é separado. Então, esforce-se para viver em paz com todos. A Bíblia fala também, a ninguém deveis nada, coisa alguma, a não ser o amor. Se eu estiver devendo alguma coisa para você, aí você me cobra no final do culto. Talvez eu esqueci, né? É a unção de esquecimento aí, né, Letícia? Porque nós não podemos dever nada para ninguém, não ser o amor. Você sabia disso? Mas você deve, vai lá e paga. É bom que pague. E para serem santos, sem santidade, ou seja, sem essa preparação, sem essa separação, ajude-me a ler. Ninguém verá
Quando é uma sentença, o povo não gosta de repetir muito, não, né? Mas é o que está escrito. Esforcem-se. Então, tem gente que está satisfeito, mas o que está na Bíblia? Esforcem-se. Então, está à disposição, eu desejo, não desejo, mas é um mandamento meio intrínseco aí, né? Vamos para 1 Coríntios 2,9. Há crentes que se esquecem, inclusive, das promessas do Senhor ditas pelo apóstolo Paulo. Olha que coisa linda, agora vocês vão repetir com força. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você ama a Deus? Ama mesmo? E você entende o que Deus está falando com você nesse texto? Que você não conseguirá enxergar com o seu olho humano, você não conseguirá ouvir com o seu ouvido humano, nem imaginar na sua mente o que Deus preparou para você. Essa era a hora de você dizer amém. Por isso, meus irmãos, que particularmente eu oro e canto aquela música que diz na sua letra: eu quero é Deus, não importa o que vão falar de mim, eu quero é Deus. Terceiro passo, tem um terceiro passo aqui. Qual que foi o primeiro passo? Confessar a Deus todos os pecados. Segundo, desejar, querer e buscar a plenitude do Espírito Santo. Obrigado, Marcelo. Quando você casar, a mulher é tua. E terceiro, entregar por completo a vida a Deus. Vamos repetir juntos? Entregar a vida. Não, esquece, deleta, volta de novo. Entregar por completo a vida a Deus. Ah, pastor, é forte, mas o Espírito Santo é forte, ele não é fraco não. E ele vem para trazer força para você, pujança, esforço, bom ânimo, coragem. Deus nos quer encher com seu poder, mas somente aquilo que é vazio pode ser cheio. Mas depois que encheu, é fácil preencher. Olha, anote aí. Terceiro e último passo. Para que ficar cheio do Espírito Santo? Por que o pastor está pregando sobre isso? Bom, aqueles primeiros cristãos, ao receberem poder, você se lembra desse texto? E recebereis poder, lá em Atos 1:8. E receberei dunamis, no grego. Alguns dizem dinamis, que vem depois a palavra dinamite, que explode. É ou não é? Então, vocês vão receber essa explosão de entusiasmo. Vocês vão receber essa explosão de força, de entusiasmo, coragem, de capacitação. Ah, eu não sei, mas me disponho. Só precisa disso. Porque o Espírito Santo, ele capacita, ele tem prazer em capacitar a gente. A gente só precisa se dispor. Ah, mas eu não tenho teologia. Você é crente em Jesus, se dispõe a fazer a obra, Deus vai te usar. Ah, eu não sou um presbítero, se dispõe, Deus vai te usar. Ah, eu não sou um diácono, não fui batizado, Deus vai te usar, crente. Basta você querer ser usado por Deus. Peça amanhã quando você acordar: Deus, eu quero que o Senhor Deus, eu quero ser ousado pelo Senhor, com o Senhor e usado pelo Espírito Santo. Depois você vai mandar mensagem para ver o que aconteceu no seu dia. Ousado com Deus, para Deus e usado pelo Espírito Santo. Amém? Então veja assim, o que é o grego, o dunamis aí, o poder? Capacitação, entusiasmo, força, pujança, coragem. E uma coisa muito forte: testemunha, martiria. Entretanto, esse poder é mais que isso. Primeiro, poder para uma vida santa, que vocês me ajudaram a dizer, uma vida separada, uma vida consagrada. Romanos 7, 18 e 19, assim como o apóstolo Paulo, todos nós, diga comigo, todos nós, meus irmãos, temos uma luta interior entre a nossa velha natureza e a nova. Sim ou não? Se você não tem, eu te empresto alguns. Quem não tem problema aqui da velha vida? Ninguém tem. Então eu vou emprestar. Tem sim, né? Então você está isento.
todos nós, distintamente, temos uma luta interior entre a nossa velha natureza. A natureza é o antes de Cristo. Vocês estão entendendo essa palavra? E o depois de Cristo. Mas vamos ler juntos, ó. Porque eu sei que nada de bom habita em mim. O apóstolo Paulo está dizendo isso, está sendo sincero, meus irmãos, olha isso. Eu sei que nada de bom habita em mim. Isto é, em minha carne. Porque eu tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Eu vou ler em outra tradução. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro ou quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então uma luta interior da gente, como é que fala lá, vencer o mal com o bem, não é isso? É uma luta diária isso, meus irmãos. E como que a gente vai conseguir vencer isso, essa luta diária? Pelo poder do Espírito Santo. Com o Espírito Santo, meu irmão. Somente com o poder do Espírito Santo nós vamos poder viver uma vida que glorifique a Deus e vencer o mal que está dentro de nós. Lá em Gênesis 6 fala isso. Que Deus falou assim, não vou mais mandar o dilúvio, não adianta acabar com tudo, mandando água, matar todo mundo. Aí, porque depois todo o coração do homem é inclinado para a maldade. Mas é pelo Espírito Santo nós temos o nosso temperamento controlado. Quando você, eu já falei isso, eu repito, quando você entrega a sua vida aos cuidados de Jesus, se torna um cristão, há uma mudança interior de caráter. Eu sempre dizia isso lá atrás e vou voltar a dizer. Roubava, não rouba mais. Matava, não mata mais. Me ajude aí. Mentia, não mente mais. E aí você vai pensando. É ou não é? Mas o caráter muda quando você entrega a sua vida aos cuidados de Jesus. Mas o temperamento ele é controlado pelo Espírito Santo. E esse temperamento precisa ser controlado diariamente e instantaneamente. Eu estou dizendo isso a partir de mim. Amém? Amém, meus irmãos? Bom, segundo, que poder é esse? Primeiro, eu falei para vocês que é o poder para uma vida santa, uma vida separada, consagrada com um propósito. E segundo, é poder para o serviço. Lá em Atos 1:8, Jesus prometeu o poder do Espírito Santo justamente para capacitá-los a servir. Recebereis poder e sereis o quê? Minhas testemunhas. Do grego martiria. Você vai testemunhar a Cristo, você vai falar de Cristo, você vai viver por Cristo, você vai viver para Cristo. Eu não estou dizendo que você vai deixar de fazer o que você está fazendo, meu irmão. Pelo amor de Deus, amplie a sua visão. Você vai continuar sendo crente, trabalhando onde você trabalha, frequentando a igreja que você trabalha, estando de preferência na família que Deus te colocou. Não vai mudar nada a partir de amanhã. Você só vai ter um plus a mais. Você vai ter aqui um turbo, uma turbina. Na hora que você acelerar, a coisa vai, e o Espírito Santo vai estar com você, para você fazer o que você já está fazendo. Está orando, vai orar mais, vai sentir vontade de orar. Está jejuando, vai jejuar mais. Está pregando, vai sentir vontade de pregar mais. Alcancei uma vida para Cristo esse mês. E mês que vem eu vou alcançar as 4 vidas. Esse mês eu preguei, eu vim aqui em cima, falei de dízimo, eu vou de novo quando me convidarem. Se não me convidarem, eu mergulho, eu me convido. Eu já fui no culto domingo, eu vou no domingo, eu vou na terça também, até na célula eu vou. Estão precisando aí de célula, de casa, eu vou oferecer a minha casa. É isso que é o poder do Espírito Santo. Mas eu não tenho tempo. Quando você fala não tenho tempo, você está dizendo, isso não é a prioridade. Porque quando é prioridade, você arruma tempo. Não é? Sim ou não? A gente tem que ser sincero. Eu não tenho tempo para ir na célula porque não é prioridade. A não ser que você está no trabalho na quinta à noite. A não ser que você está com muito frio, não tem blusa. Aí você vem aqui para o bazar. E se você não tiver dinheiro, já está pago. É só você pegar a blusa. E o cobertor. Não tem desculpa para Deus.
Ah, mas eu já sei tudo. Então vem aqui ajudar a ensinar a gente, que a gente está querendo aprender. Não, essa matéria eu já sei. Vem aqui me ensinar então, que eu preciso aprender. Que o seminário me forma teólogo, mas é a igreja que me forma pastor. Amados, não é poder para ser servido. Se você só guardar isso dessa pregação, já está bom demais. É poder para servir. É poder para testemunhar, é poder para trabalhar na obra, é poder para ser mártir, se preciso for. Você sabia que Pedro, no final da sua vida, ele, convertido, cheio do Espírito Santo, ele ia ser crucificado, igual Jesus, Renato. Sabe o que ele falou, Cris? Eu quero que vocês me crucifiquem de cabeça para baixo, porque não é digno morrer como o meu Senhor. E foi muito pior do que a morte de Jesus, que já foi pior. Quem na sua sã consciência pediria algo disso? Dessa forma? Muitos de nós talvez correríamos da cruz. Mas Pedro falou, crucifique-me, mas crucifique bem crucificado mesmo. Crucifique de cabeça para baixo. Um homem cheio do Espírito Santo. Relatos dizem que Estevão, enquanto estava sendo apedrejado, e não era pedrinha pequenininha, não, ele glorificava a Deus nas maiores alturas, Hosana. Na plenitude do Espírito Santo, nós falamos de Jesus com poder, com intrepidez, sem vergonha. Sem vergonha, você entendeu, né? Atos 2, de 17 a 21, Pedro explicou que estava se cumprindo a profecia de Joel. Mas para que os crentes recebessem essa promessa, foi necessário que Jesus cumprisse todo o plano de Deus para a nossa salvação. E olha o que diz o texto: Pedro ficou tão cheio do Espírito Santo, que quando pregou naquele dia, que foi no dia de Pentecostes, preste atenção, 3.000 pessoas se converteram. E você não dá nem glória a Deus. No outro texto, João, diz que na segunda vez que ele foi pregar, 4.000 pessoas, fora mulheres e crianças que não eram contadas, por causa da exclusão social que tinha. Por isso que depois Pedro vai falar lá em Atos 9, verdadeiramente Jesus, Deus não faz acepção, separação, exclusão de pessoas. Então é muito mais gente que se converteu. Em um dia, numa pregação, 3.000, no outro dia 4.000, é crescimento exponencial. Faz a conta aí, começa a ler o texto de Atos e começa a fazer a conta. Você nunca vai se deparar com uma conta menor do que aquela que você fez. É 3.000, depois vai aumentando, 4.000, depois vai 10.000 e não sei o quê. Daqui a pouco eles são em 120.000 e alcança até os confins da terra. O evangelho chega até nós por causa da plenitude do Espírito Santo. Por causa desses homens que saíram da zona de conforto e pregaram uma palavra de Deus com intrepidez, com ousadia, com coragem. É o mesmo Pedro que andou sobre as águas? Sim. É o mesmo Pedro que traiu, que negou Jesus? Sim. É o mesmo Pedro que foi desleal a Jesus? Sim, é o mesmo Pedro, mas ele se converteu, gente. E ele foi usado por Deus e ousado no Espírito Santo. Por isso que conversão mesmo é só depois da ressurreição, e a gente não entende isso. A gente exige de um Pedro neoconverso, ou de um Pedro convencido, de um Judas neoconverso, de um Judas convencido, não um Judas convertido, que nem teve, né? Mas agora estou falando de Pedro, o Pedrão, que converteu-se verdadeiramente a Jesus. Como também falamos muito de Davi, que pecou sim, mas depois ele se corrigiu diante de Deus. E pediu no Salmo 51, Senhor, não me repulse da tua presença, não me retires do teu Santo Espírito, restitui-me a alegria da tua salvação. Espírito Santo, porque Davi sabia que era impossível governar sem Deus.
era impossível, eu falei impossível? É impossível governar sem Deus. Davi sabia que era impossível ser um rei sem a unção do Espírito Santo, sem Deus. Porque Davi viu uma vida toda o seu rei, o rei Saul, que ele tanto gostava, que ele tanto admirava, chegar em uma época onde o poder subiu a cabeça, vamos colocar dessa forma. Davi viu esse rei que ele tanto admirava governar, tentar governar sem Deus. E Davi viu que fim teve o Saul enquanto rei. Deus o perdoou, Deus tudo ali, mas ele falou, você vai continuar rei, e talvez essa tenha sido a maior correção, a maior disciplina imputada para Saul por Deus. Mas simples assim, você vai governar, mas sem a minha presença. Essa era a hora de você dizer misericórdia, irmão. E Davi errou sim, pecou sim, o pecado dele foi um pecado mortal. Mas ele se arrepende, ele confessa todos os seus pecados ao Senhor. Tem consequência aqueles pecados, você vê, você sabe a história. Mas ele deseja ser cheio de Espírito Santo de novo. E ele escreve o Salmo 51. Então, quando Pedro, vamos voltar para o Pedrão aqui. Quando a gente fala de Pedro, a gente vai perceber uma coisa, que nunca mais a igreja foi a mesma. Ela ficou sempre cheia do Espírito Santo. Então, quanto mais cheios do Espírito Santo, mais apaixonados nós somos por Jesus, mais nós vamos glorificar a Deus. E olha, não falamos de nós mesmos, não falamos tanto sobre o Espírito Santo, mas o Espírito Santo nos inspira a falar da pessoa e da obra de Jesus, como Pedro fez a partir do verso 22. Porque a gente não é para falar de nós, é para falar de Deus. É de Jesus que tem que falar. Da gente, todo mundo sabe. Até tem pessoas que acreditam nas mentiras que contam da gente. Então, quando você for falar, fale de Jesus. Atos 2, de 12 a 13, já estou terminando. Relata que aqueles cristãos ficaram tão cheios do Espírito Santo, que deixaram uma multidão atônita, perplexa, e acharam que eles estavam embriagados. Você já sabia disso? Sabe qual foi a mesma concepção que Eucana, lá em 1 Samuel de 1, 9 a 13? A mesma concepção lá que Eucana teve da sua mulher Ana. Lembra dessa história? Diante de Deus, ela colocava a sua aflição diante de Deus de ser estéril. Todo dia ela orava, chorava, clamava a Deus. Lembra de Penina? Então, a importunava, zombava dela e ela orava para Deus, queria um filho. E ela demorou-se em orar perante o Senhor. Naquele dia que ela subiu ao templo, demorou-se a orar para o Senhor, está lá no verso 13. 1 Samuel 1, 13. No verso 13, que Ana, no coração falava, os seus lábios moviam. Porém, não se ouvia nenhuma voz, e por isso Eucana a teve por embriagada. Julgou pela aparência, e ela estava cheia do Espírito Santo ali. Então nós acreditamos que tantos primeiros cristãos no Novo Testamento, o exemplo de Pedro, que eu citei, de tantos outros, quanto Ana, do Antigo Testamento, embriagaram-se sim, mas do Espírito Santo. Pois ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Vamos concluir, pode fechar a sua Bíblia. Aí você pensa que já está acabando. Então quando você cantar de novo, Atos 2, e você falar assim, então vem me incendiar, prepare-se para você pegar fogo. Estão entendendo aí ou não? Então vem me incendiar, prepare-se porque você vai pegar fogo. Vamos lá. A linguagem do crente cheio de Espírito Santo promove a comunhão dos irmãos e desperta os incrédulos para ouvirem de Jesus. Pode o crente perder a plenitude do Espírito Santo? É possível que sim. É possível perder a plenitude do Espírito Santo. E sabe quando a gente perde? Quando a gente entristece o Espírito Santo. E eu acho que eu vou pregar essa palavra de novo, viu, Lau? Que eu preguei lá uns 10 anos atrás, o Lau uma vez falou, o senhor tinha que pregar essa palavra no culto. Lembra disso?
Foi uma aula de escola dominical. Pouca gente conhece como que entristece o Espírito Santo. Eu imagino que eu vou ministrar essa palavra. Então, quando a gente entristece o Espírito Santo, quando a gente comete alguma blasfêmia contra o Espírito Santo, aí a gente perde a plenitude do Espírito Santo. É aquela promoção que você ganhou ali, você perde. Vai voltar lá para o estágio inicial. 5:18, Efésios, é um exemplo claro disto, que está lá nas recomendações do apóstolo Paulo aos Efésios. Enchei-vos do Espírito Santo. Efésios 6, depois eu recomendo todos leiam Efésios 6, essa noite. 10:18, o apóstolo Paulo, orientado pelo Espírito Santo, orou para que eles se preparassem para a luta contra as forças espirituais do mal. Está lá também o Espírito Santo. Mas é possível recuperar, diga glória a Deus. Então, é possível recuperar a plenitude do Espírito Santo quando cumprimos os requisitos citados nesse texto anteriormente, ou seja, confissão, desejo intenso, busca intensa, entrega total. E é bom observar que há um só batismo com o Espírito Santo, que acontece no momento da conversão da pessoa, porque o Espírito Santo é só um, não tem vários Espíritos Santos. Mas o enchimento do Espírito Santo é indispensável a todos os crentes para gozar uma vida abundante. Ficou claro agora o que é o batismo no Espírito Santo? Então, nesse sentido, eu encerro em concordância com o saudoso biblista, teólogo e pastor Russell Shedd. Ele disse a respeito desse texto: conclui-se que há apenas um batismo da igreja e dos indivíduos, mas repetidas plenitudes para serviço e exercício dos dons do Espírito Santo. Exemplo, às vezes você não está bem, tem dia que você não está bem, tem dia que você não está legal, ou você acorda bem todo dia. Se você acorda bem todo dia, empresta um pouco para mim, porque tem dia que a gente não quer, não está legal. Ah, eu não vou nem no plantão hoje, eu não vou nem pregar. Já aconteceu isso com você? Ah, eu não vou nem falar dos dízimos hoje. Aliás, não vou nem devolver meu dízimo esse mês. Ah, eu não vou de preferência, não vou nem cantar lá na frente. Tem tanto problema. Né? Ah, essa preferência. Mas por que vai para trabalhar? Trabalhar vai, né? É interessante, a pessoa tem isso, tem aquilo. Mas trabalhar está lá batendo no cartão, está lá passando digital. Eu estou dizendo o sentimento, que é natural da gente. Tem dia que a gente não está bem. É ou não é? Tem hora que a gente não está bem. Mas o que o Russell Shedd está dizendo é que há repetidas plenitudes do Espírito Santo para o serviço. Então, às vezes você não está bem, mas de repente não acontece algo que você acha que é mágico e de repente muda da água para o vinho, você se transforma. Quem que faz isso? É o presbítero Ney? Amém? Não, vocês estão espertos, né? Se dissesse um amém, dizer misericórdia, né? Quem é que faz isso? Essa transformação é o Espírito Santo. Ah, não sabia. Agora você está sabendo, crente. Vamos ficar de pé e vamos orar. Vai ter uma canção? Vamos mandar ver então. Billy Graham dizia: eu tenho certeza que não é opcional ficar cheio do Espírito, mas é uma necessidade. Billy Graham, hein? É indispensável uma vida abundante ou a um serviço que deve ter êxito. Uma vida cheia do Espírito Santo não é anormal. É a vida normal do cristão. É destinada a todos os cristãos. Todos a precisam e todos a podem ter. É por isto que a Escritura nos ordena: enchei-vos todos do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Vamos cantar, depois vamos orar. Prepara aí teu coração. Você não é uma represa, você é um rio. Você não foi criado para ficar na represa. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor.
Peça para Deus: eu quero acessar esse rio. Águas que correm do trono, águas que curam, que por onde o rio passar, tudo vai transformar. Peça para Ele transformar a sua vida. Pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Diga com força: Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Cante com fé, com intrepidez, com vontade de receber a plenitude do Espírito Santo, de sair daqui cheio do Espírito Santo. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar. Pois leva a vida. Pois leva a vida do próprio Deus. Este rio, Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Nós estamos diante da fonte, que é o próprio Deus. Nós estamos diante do rio que está neste lugar. Rios de águas vivas, purificadoras, águas que limpam, águas que curam. Se há alguma enfermidade que tenta te impedir de prosperar na tua vida com Cristo, determine agora: enfermidade, bata em retirada, em nome do Senhor Jesus, porque eu quero te servir. Eu quero ser útil para o teu reino. Eu quero trabalhar na tua obra. Mas essa enfermidade me atrapalha.
Se é falta de fé, peça, Espírito Santo, acrescenta, aumenta a minha fé. Se é pessimismo, Espírito Santo, tire esse pessimismo e me revista de otimismo. Se é comodismo, diga, Espírito Santo, me tire do comodismo, eu quero te servir, eu quero alcançar vidas. Se você fala que não sabe falar, diga, Espírito Santo, coloca nos meus lábios a tua palavra. Não é a minha palavra, é a tua palavra. Por isso que eu não sei falar, porque é a tua palavra. Águas que curam, águas que limpam, mas águas que nos preenchem, que nos fazem transbordar de alegria, regozijo, por tão grande salvação alcançada. Você foi alcançado por Deus, pela graça de Jesus Cristo, para ser um vaso de bênção, para alcançar outras vidas, a começar da tua casa, da sua família. E para que isso aconteça, nós necessitamos, como disse Billy Graham, ele diz, não é opcional. Eu penso que não é opcional, e eu concordo com ele, porque sem o revestimento da capacitação do Espírito Santo, nós não conseguimos fazer absolutamente nada, meus irmãos, e principalmente as coisas que somos especialistas, porque é o Espírito Santo que capacita. Depender do Espírito Santo. Eu quero depender do Espírito Santo. Quando você conhece um amigo, uma pessoa tão querida, tão amável, tão amada, você não quer desfazer aquela amizade. E o Espírito Santo é assim também. Você não quer nunca mais perder a amizade dele. Você convida ele para sentar à mesa, você dá bom dia para ele, você diz, Espírito Santo, vai comigo porque eu vou enfrentar uma reunião, eu vou enfrentar uma estrada, eu vou enfrentar uma situação que por minha sã consciência, as minhas providências já não tem mais. E aí você vai na força do Espírito Santo, ele te capacita e você agradece, obrigado Espírito Santo, porque eu não ia conseguir fazer essa obra. Não ia conseguir realizar esse serviço se não fosse com o Senhor. Não ia aguentar essa situação se não fosse pelo Senhor. Então, saia daqui cheio do Espírito Santo hoje. E nada menos que isso. Não aceite nada menos que isso. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Deus, obrigado por essa palavra. Tivemos a intrépida decisão de ministrá-la e de derramá-la sobre estas vidas, essas pessoas tão preciosas que estão aqui, aquelas também que estão acompanhando pela internet. Que essa palavra, esse poder tenha chegado também nessas casas, à distância, até os confins da terra. Porque o teu Espírito é o mesmo e alcança em todo lugar, principalmente onde é requisitado, onde é desejado. Ele tem prazer, alegria de estar junto com a gente. E nós saímos daqui, Senhor, para enfrentar uma semana de trabalho, viagens, muitas coisas que enfrentaremos, mas o Senhor vai com a gente. Mas nós vamos diferente. Nós vamos cheios do Espírito Santo. E se nos esvaziarmos, Ele vai nos encher, vai nos preencher, vai fazer-nos transbordar cada vez mais e mais. Obrigado, porque essa obra é de graça. Jesus já conquistou esse direito. É a nossa herança, é promessa. E nós tomamos posse, porque vem de Deus. E assim como os discípulos foram cheios, nós também desejamos ser cheios. Enche, preenche todos aqueles que assim desejarem. E nada menos que isso, nós oramos. Já agradecemos, em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor, glória a Deus. Receba a bênção do Senhor aí, viu? Que a graça infinita, graça super abundante, graça do Yeshua, Jesus Cristo, o Senhor da igreja, que o grande amor, o amor de Deus, o nosso Pai, o consolo, a força,
o enchimento, o preenchimento, a plenitude do Espírito Santo continue sendo derramada sobre nós e vós, sobre todo o povo de Deus, espalhados sobre a face da terra, todos aqueles que desejarem e buscarem. Recebam em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Uma ótima semana. Até terça-feira. Estamos juntos aqui no culto novamente.